A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas para outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Palavra do Senhor. O evangelista Agostinho já orou. Nós vamos refletir no que está escrito. Há quem diga que essa é uma sentença forense divina, uma maneira técnica de dizer que, de uma forma solene, está se estabelecendo uma sentença de fórum, um pouco de juridiquês, jurídico da coisa. Então eles utilizam, os estudiosos dizem que essa é uma sentença forense divina, porque o Senhor Deus está nos dando muitas informações aqui dessa passagem, dizendo a razão de certas coisas. Nós servimos a Deus e usamos os princípios das Escrituras como referência no nosso proceder, na nossa vida, no nosso comportamento. E muito do que está escrito nós conseguimos expor para as pessoas. Só eu vir aqui e pregar para você é relativamente fácil. Agora, pegar o que está escrito aqui, colocar na minha vida e viver para que outras pessoas possam ver eu vivendo isso, é outra coisa. Então, muito nós conseguimos fazer. E pessoas concluem que a gente serve a Deus. Outros o fazem não tão bem, aí vem os escândalos e tudo mais que a gente bem conhece. Querido, essa palavra aqui do Senhor, ela dá para nós a razão do que hoje nós conhecemos no mundo como homossexualismo, homossexualidade, ou o termo atual chamado homoafetividade. Quando há relação entre pessoas do mesmo gênero e essas relações, elas são iconizadas como se fosse a coisa mais bela do mundo. Uma tentativa de impor à sociedade um pensamento simpático a esse comportamento. É um esforço do que há no mundo conhecido. Dificilmente essas pessoas que estão aparecendo na mídia, elas não têm um comportamento paralelo ao que está escrito aqui. Dificilmente. Há casos raros e casos, mas o fato é que essa avalanche de comportamento nesses termos, ela não vai cessar nunca. Nunca deixou de existir esse comportamento na humanidade. Agora, o que é que traz? É importante você saber a raiz do que sustenta essas ações, esse comportamento, essa atitude, essa forma de viver estabelecida pelo homem, diga-se de passagem, não foi estabelecida por Deus.
É importante, é fundamental que você saiba a raiz. Em nome de Jesus, eu espero em Deus que hoje você tenha isso guardado na sua mente, no seu entendimento e, se possível, no seu coração. A raiz que traz, que faz emanar, que faz... Não é nem emular, porque na verdade provoca uma ação real, né? Não é uma emulação, mas que emana o pano de fundo que traz esse comportamento para a humanidade é algo chamado de idolatria. A idolatria, o que é? É quando a pessoa adora a criatura no lugar do Criador. No caso, Paulo estava aqui se referindo fazendo uma carta aos romanos, mas mesmo tendo consciência de que era todo mundo. Os romanos, eles tinham uma coisa chamada o panteão, os deuses que eram reverenciados por ele. O panteão romano, ou seja, aquele salão onde ali existiam os deuses reverenciados por eles. A coisa estava mais para tradição que exatamente para reverência, porque na verdade o romano não reverenciava nada. Ele não reverenciava ninguém. Saiu arrebentando tudo quanto é deuses. Tudo que Daniel falou a respeito daquele monstro, daquela estátua, da parte de ferro, era um proceder dos romanos. Eles não respeitavam nada. Existia o panteão que atuava mais dentro de uma questão de tradição. Eles adoravam Marte, Júpiter, mas não os exércitos, não os governantes. Era uma questão mais da população mais baixa, mais rasa. E em meio a isso, e quando eles dominavam, quando eles subjugavam uma nação, eles procuravam destruir tudo, toda a mentalidade daquela nação. Os reis, existia um tratado chamado Tratado de Suzerania, que o rei vencedor, ele não deixava argumento para o rei vencido impor, ele só tinha que aceitar a imposição do rei vencedor. Então os romanos, quando venciam um povo, eles queriam acabar com tudo, com toda a memória, com todas as tradições. Entretanto, sempre ficava alguma coisa, e dentro das tradições e das religiões dos povos dominados, tinha os que adoravam bichos, que adoravam o peixe, por exemplo. Os filisteus adoravam Dagon, que era uma figura humana com cabeça de peixe. Os egípcios, nem se fala a quantidade de deuses que eles tinham ali, Ra, Osíris, muitos nomes que eles adoravam. Na Índia, atualmente, adora-se, tem tantos deuses na Índia, querido, que é fora de rota, não dá nem para mencionar, tantos deuses. Na África, muitos deuses que eles adoravam. E esses deuses, eles traziam, ele conquistava a fé das pessoas. Recentemente, quando eu estava na rua ali, com o próprio evangelista Agostinho também, eu mencionei esse fato, que é uma luta pela sua fé, uma luta. Todo mundo, em todos os pontos, estão lutando pela sua fé. A sua fé é muito importante. Você não vê falar-se disso, mas todos estão lutando pela sua fé. O vendedor de shampoo, ele quer que você acredite que o shampoo que ele vende é o melhor. O banqueiro, ele quer que você acredite que colocar dinheiro no banco dele é melhor. O vendedor imobiliário, ele quer que você acredite que a casa que ele vende é a melhor, o prédio, o apartamento. Todo mundo quer que você acredite em que o produto dele é o melhor, que a coisa que ele faz é melhor, a voz do fulano é melhor, o jeito que o outro toca é melhor. Então há uma luta desenfreada, renhida pela sua fé. Todos querem. Então, no passado não era diferente. Existiam os sacerdotes que lutavam para que as pessoas acreditassem no que eles acreditavam. Aí os romanos não tinham respeito por nada nessa matéria. Eles eram valorosos e habilidosos em guerra, em matar. Quando eles prendiam, quando eles venciam um povo, eles pegavam os campeões, os guerreiros daquele povo e traziam eles para a arena para aprender a forma de lutar deles, daquele povo. Aí eles traziam algumas técnicas e incorporavam ao exército romano. E Paulo, quando faz a carta aos romanos,
ele toca nesses assuntos que os romanos tinham conhecimento, que eles adoravam, que fazia parte do dia a dia. Grécia, no seu ponto mais elevado de pomposidade, de grandiosidade, o homossexualismo era uma coisa natural, fazia parte do dia a dia deles. Para o seu comando, existia um povo ali na região da Grécia que tinha um batalhão de homossexuais guerreiros. Você sabia disso? Os espartanos tinham um batalhão de guerreiros valorosos em guerra, mas que eram tudo homossexuais. Eu estou passando essas informações para você ter a dimensão de como era uma coisa que fazia parte do dia a dia da sociedade já naquela época. Com o advento de Cristo, com a vinda do Senhor Jesus, esses comportamentos, eles se recuaram envergonhados, se distanciaram, procuraram se esconder nas trevas, pela presença de Jesus, pela mensagem do Senhor Jesus, pela abrangência da obra do Senhor Jesus. À medida que aquele momento máximo da expressão do Senhor Jesus foi distanciando, aí essas coisas que eram comuns, que faziam parte do dia a dia de todo mundo, elas começaram a voltar, e estão voltando, estão tomando poder novamente. Como eu disse para você, é difícil você ter um ícone que não tenha transitado por esse ambiente da homossexualidade. É muito difícil, seja homem ou mulher. Que o homossexualismo, ele não é intrinsecamente masculino, ele trabalha toda essa visão quando há seres do mesmo gênero se relacionando. Então, querido, o que traz o homossexualismo não é o ensino na escola, não é a discussão de certos assuntos. O que traz o homossexualismo não é as amizades. O que traz o homossexualismo é a idolatria. Eu fico assim, pensando no comportamento dos evangélicos da atualidade, se esforçando para combater esse comportamento, como se fosse outra fonte que sustentasse. Vejo pessoas falando: olha, vota no fulano, que o fulano ele vai lutar contra isso. Olha, os senadores evangélicos, a bancada evangélica estão batalhando inutilmente. Desculpe a franqueza, mas eu tenho que falar a gravidade da coisa. Inutilmente. Vamos apoiar a bancada evangélica porque eles estão lutando contra essas leis aí que facilitam a questão do homossexualismo, fazem discussão de gênero, de ensinar as crianças. Querido, não é nada disso que vai combater. O que vai combater o homossexualismo, o que rende, o que dá lucro para nós relativamente a essa matéria, é tão somente e unicamente a pregação do Evangelho eterno, da palavra de Deus. Não há força que nós possamos manifestar que vá mitigar, reduzir, vá acanhar essa obra maligna do homem com homem, da mulher com mulher. Não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que pode contrapor-se a isso é a pregação do Evangelho eterno. Porque se hoje, agora, parasse toda a idolatria do mundo, nós teríamos aí para frente aproximadamente uns 1000 anos ainda de manifestação da ação. Por quê? Porque o homossexualismo é uma visitação, é um castigo, é uma entrega. O Senhor Deus entrega aquele povo às suas próprias paixões. É um afastamento de Deus daquelas pessoas por conta da idolatria. Deus se afasta dessas pessoas, e esse afastar de Deus traz tudo isso aí que você bem conhece. De forma inútil, as nossas forças têm sido direcionadas para combater o homossexualismo. Nós não vamos conseguir fazer isso.
Nós não temos argumentos para combater isso aí, porque a ação de deixar essa coisa acontecer é divina. Funciona como que um castigo. Preste atenção, eu vou procurar ser o mais claro possível. Do versículo 18 ao versículo 25, ele vai explicando o que é que o homem faz, adorando a criatura no lugar do Criador. Aí o versículo 26, ele acentua: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Essa palavra torpeza é coisa nojenta, tá? Coisa repugnante, coisa vil, coisa rebaixada, coisa que mitiga, que prejudica. Então, torpeza é isso, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Entenda isso, querido. Não há coisa que você diga, vamos combater essa ação. Não vai combater, querido. Não há força que faça parar isso. A única coisa que pode parar, e isso não no tempo que se chama hoje, ou seja, os efeitos não vão ser sentidos imediatamente, é a pregação do evangelho, que vão alcançando os eleitos, pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer a pessoa recuar dessa ou daquela outra prática. Você pode fazer leis, elas não vão adiantar. Você pode colocar vigilantes e policiais, não vai adiantar. Você pode colocar condições, não vai adiantar. Porque é uma ação divina. Que ação? A ação em parar de agir favoravelmente, parar de fazer aquela pessoa parar de pensar aquilo ali. Deus se afasta. Deus se afastando, aí a pessoa fica entregue. Ficando ela entregue, não há lei que eu possa fazer para impedir essa entrega. Você já parou para pensar nisso? Não há ação ou movimento social que eu possa patrocinar, fomentar, que vá reduzir esse comportamento. Não existe essa possibilidade, querido. É uma luta em glória. Você se esforçar, a bancada evangélica trabalhar contra isso, tal. Não há, querido. Nós estamos colocando força no lugar errado. O que vai fazer, de alguma forma, o que vai surtir efeito é a pregação do evangelho eterno. É você ser insistente nisso, na pregação da palavra de Deus. O que tem acontecido? Uma inibição da igreja. A igreja está inibida e se concentrando em ataques inúteis que não surtirão efeito, quando o que você deve é de olhar, é isso aqui, Jesus é o caminho e a vida, Jesus é salvação, o nosso pecado, o novo céu, nova terra. Olha, existe o inferno, não é brincadeira. Deus veio para nos trazer entendimento. O povo sem entendimento caminha para essa destruição. Olha, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Isso é grave, é relevante e surte efeito, porque é a palavra que sai da boca do Senhor Deus. A palavra que sai da minha boca, que sai da boca desses líderes seculares, ela não vai produzir, ela não vai fazer os efeitos que fazem os efeitos que saem da palavra, da boca de Deus. Você entende isso, querido? Como nós estamos militando de forma equivocada? Fazer leis, trabalhar para impedir isso não vai resolver, querido, porque é idolatria. Enquanto tiver idolatria, vai haver a expressão do homossexualismo, da homossexualidade, da homoafetividade atualmente, como estão construindo esse termo. Foi construído, na verdade. Ser cristão inteligente, querido, implica em entender a razão do que sustenta isso. O que é que sustenta o homossexualismo na face da terra? A idolatria. Tem como combater a idolatria? Tem. A idolatria dá para combater. Como? Pregando a palavra de Deus. Expondo quem é o único, quem é o caminho, com a pouco que o evangelista citou, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens.
único nome é o Senhor Jesus, querido. Isso que é grave, e isso sendo falado que é a palavra de Deus, isso vai surtir efeito. Você votar em fulano, ciclano, beltrano, porque ele vai lutar contra essas leis aí, isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, querido. Vai ser só arroto de bacaba. Vai ser só palavras ao vento, porque será a palavra humana, a palavra de homem. Olha, querido, esses tempos eu conversei sobre aquelas pessoas que estão presas. Foram lá para Brasília fazer protesto, estão presas, outras estão com tornozeleira. É de dar dó, é de cortar o coração, essas pessoas que foram para lá e estão passando tudo isso. Por quê? Porque elas acreditaram na palavra de Deus? Não. Elas incorreram no que diz Jeremias: maldito o homem que confia na palavra do homem, faz da carne mortal o seu braço forte. É de doer o coração, querido, que essas pessoas que foram manipuladas, querido, foram manipuladas e hoje elas estão lá. Não vou nem dizer que comendo o pão que o Satanás amassou, que o Satanás não é padeiro, mas comendo, sabe, uma coisa estragada. E quem está lutando por elas? Agora, querido, só Deus. Só a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. É de doer o coração essas pessoas que estão lá presas. Algumas vão ficar, sem a presença da família. E não tem, como é que diz, induto. Não tem perdão para essas pessoas. Não tem induto para tais. Porque foi um atentado, como eles dizem, contra a democracia. Mas o que aconteceu? Essas pessoas acreditaram na palavra do homem. E eu estou aqui mostrando para vocês que se a gente mete a força no lugar errado, a gente vai se lascar. Nós vamos dar com os burros na água, nós vamos perecer. O povo sem entendimento caminha para sua destruição. Combater o homossexualismo é inútil dentro da frente humana, dentro da frente da sociedade. Esse mal que existe na humanidade só é possível de combatê-lo através da pregação do Evangelho eterno e expondo para as pessoas e deixarem elas livres para tomar a decisão que ela quiser. O Evangelho não é impositivo no sentido de obrigar a colocar faca no pescoço da pessoa, não. A gente oferece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos que estão tal. Se a pessoa entende que não está cansada nem sobrecarregada, o que eu posso fazer? Convencer ela de que ela está cansada e sobrecarregada? Se ela não se percebe assim, esse convite para essa pessoa não surtirá efeito. É a questão: a pessoa está ensoberbecida, empedernida, não vai surtir efeito. Eu tenho que pregar a palavra de Deus da maneira mais clara possível, me esforçar, falar gramaticalmente, falar dentro da língua que se entende, para as pessoas poderem tomar a decisão. Fazer de tudo. Dentro das escrituras, se você recorda das bodas, aquela parábola que o Senhor manda convidar todo mundo e chega ao ponto de força eles a entrarem, existe esse pensamento. O amor de Deus nos constrange a isso. A gente às vezes fica comovido e quer vir para Jesus, vem de qualquer jeito, vem através da música, vem através das lágrimas, vem através do grito, vem através do espanto, do medo do inferno, vem, mas de alguma forma vem. Existe esse pensamento, só que dentro do contexto da generalidade é oferecer a mensagem do Evangelho para as pessoas, para elas escolherem, para elas tomarem as decisões delas. E elas tomando as decisões delas, elas vêm para Jesus. Mas a gente combater o tentáculo não tem condição. A gente tem que ir lá na cabeça do povo. Eu estou usando uma figura: o povo é aquele animal que tem vários tentáculos, né? Então estou usando essa figura de linguagem, que a gente ficar batendo lá na ponta do tentáculo não vai resolver. Tem que ir lá para o cérebro. Então, querido, entenda isso, querido amado. Confiar na palavra do homem, na interpretação do homem relativamente, você investir sua força. E tem muita gente que ela pensa que é essa: olha, vamos combater, vamos falar assim, negócio de discussão de gênero. Inclusive são coisas que nem existem dentro da logística do entendimento, do conhecimento, do ensino. Nem existem, mas são
projetadas, são construídas por aqueles que têm interesse na bagunça, na confusão, para gerar esse distúrbio no entendimento da sociedade. Eu digo para vocês, querido, eu digo não. Olha o que diz o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí o versículo 29 adiante vai fazendo uma relação do que é que está dentro do coração de tais pessoas. O que é isso, irmão João Moisés? Está dando uma visão simpática da coisa? Não, querido. Eu estou me esforçando para que você milite de uma forma inteligente, de uma forma sábia. Lance força, empenhe naquilo que vai surtir efeito. Por que você gastaria o seu dinheiro naquilo que não é pão, como diz o profeta? Dando a entender de que você vai gastar sua posse dentro daquilo que não vai surtir, não vai matar sua fome. As pessoas precisam de Deus, todas as pessoas precisam de Deus. E nós alcançamos isso quando a gente fala a palavra de Deus, porque falando a palavra de Deus, ela vai fazer o que agrada o coração de Deus. Falando a nossa palavra, ou seja, o nosso modo equivocado de militar, de lutar, ela não vai fazer o que agrada o coração de Deus. Ela vai trazer frustração, vai trazer maldição. Não esqueça, essas pessoas que estão lá presas, que foram para Brasília, acreditando na palavra de um homem, ou de homens, de líderes. Escute uma coisa, querido. A igreja evangélica brasileira, ela está sem uma liderança expressiva. A igreja evangélica brasileira, ela está sem uma liderança. E de certa forma, no nosso comportamento intelectual, ele reza, ele voga dentro de um seguinte entendimento: a gente precisa de um líder. A gente precisa de um líder, igual Israel, quando recusou a liderança de Deus na gestão de Samuel. Nós queremos um rei, ele de bater o pé, a gente quer um rei, porque as outras nações têm um rei também, a gente quer um rei. Mas o Senhor Deus ficou magoado, sabe? O Senhor Deus ficou triste com aquela ideia ali. Deus disse para Samuel, não é tu que estão rejeitando, não, é a mim que estão rejeitando. Então sempre houve essa ideia de querer um líder, é representativo de forma física, visual. Aí atualmente a igreja evangélica está sem um líder. Nós não temos um líder, nem muitos líderes. A gente tem pessoas aí atoladas em escândalos. A gente tem pessoas aí de caráter duvidoso. A gente tem pessoas riquíssimas aí que não expressam o comportamento do Senhor Jesus. Não mesmo. Aí a gente fica procurando um líder. Quando aparece alguém falando um monte de bobagens, mas em paralelo a isso, agregado essas bobagens, ele cola certos versículos bíblicos, aí a pessoa diz: é o cara, olha isso, a pessoa que tem que seguir. Foi isso que aconteceu com essas pessoas que acreditaram na palavra do homem, estão lá presas. E não tem o cálculo dentro do contexto das penalidades, 16, 17 anos de cadeia. E isso é uma humilhação muito grande para quem acreditou na palavra do homem, para quem militou de forma equivocada. Então eu estou me esforçando em nome de Jesus que você olhe, querido, o homossexualismo, ou no termo pejorativo, a boiolagem, ela é sustentada pela idolatria. A pessoa adora a criatura no lugar do Criador. O que é que acontece? O que é que o Criador faz? Por isso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entrega. Se Deus entregou, os meus esforços humanos não vão alterar isso. Os meus esforços em Deus vão alterar isso, que é quando eu sou usado e para falar a palavra de Deus para a pessoa. Porque a palavra de Deus vai fazer aquilo que está no coração de Deus, que agrada o coração de Deus. Agora, se eu for lá com a minha ideia, não, a minha ideia é essa, eu tenho que combater de frente. Verdade seja dita, não te torne cúmplice, Efésios, né? Não te torne cúmplice com as obras infrutíferas das trevas antes, porém, reprovai-as. Sim, eu tenho que reprovar. Isso é um comportamento reprovável. É abjeto. É uma coisa maligna. Ou, como diz a palavra gramatical, é uma coisa torpe, uma coisa nojenta, uma coisa vil, que
mitiga a dignidade humana. Eu tenho que reprovar. Eu não posso ter uns olhos simpáticos a isso. Eu tenho que reprovar. Agora, o meu esforço não vai ficar eu não vou focalizar nisso. Reprovar. Não, eu tenho que oferecer uma opção para essa pessoa. O amor de Deus nos constrange a ver essa pessoa como objeto do amor de Deus. Tá, ele entregou, mas acabou tudo? Não, as misericórdias do Senhor não tem fim. Davi dizia: caia eu na mão do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, e não na mão dos homens. Apesar de Davi saber que horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, ele preferia cair na mão de Deus que cair na mão dos homens. Então a misericórdia de Deus não tem fim. Aí a gente pregando a palavra de Deus, as pessoas têm condições de poder escolher, tomar suas próprias decisões. É um equívoco, querido, quando a gente pega e olha certo comportamento e tenta combater o comportamento no tentáculo, na ponta. Nós temos que ir lá pro cérebro, pro cerne, lá pro miolo da coisa. De fato. Veja só. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha, isso aí ele está referindo-se à idolatria dos bichos, né? As pessoas já adoram bicho. Se você for lá na Índia e jogar uma pedra numa vaca, não sei o que vão fazer com você. Também, rato, macaco. É uma honra para certa facção religiosa lá beber leite no mesmo prato que o rato bebe. É pouco? Não, lá eles têm o falo. Sabe o que é o falo? É a figura do pênis humano, do pênis do homem. Tem um pênis lá e que eles vão lá e adoram a figura do pênis humano. É para você ver para onde vai. Outro dia eu estava na rua explicando sobre a idolatria. Eu lembro muito bem, Agostinho, que eu estava lá pregando e tal. Aí eu queria um exemplo. Eu vi um vidro de shampoo todo amassado que o carro passa por cima assim, no meio da rua. Eu disse: olha, querido, tá vendo esse vidro de shampoo aqui no chão? Eu fui lá, peguei o vidro de shampoo e disse: aqui, tá aqui, ó. Se eu disser que eu fiz uma prece para esse vidro de shampoo e eu recebi uma graça desse vidro de shampoo, vai ter um bocado de gente que vai escarnecer, certo? Mas vai ter alguns que vão: olha, pode ter sido, o shampoo curou ele. Aquele vidro seco de shampoo, ele tocou. Sabe o que é isso? Que o nome disso é animismo. Tecnicamente falando, isso é animismo, quando eu atribuo poder à coisa inanimada. Tecnicamente, dentro do contexto da ciência, da religião, isso é o animismo, quando eu atribuo poder à coisa. O Senhor Jesus sabe que nós temos essa fragilidade? Sim, ele sabe muito bem. Não foi sem razão que Jesus deu essa, eu vou chamar de concessão, para que nós pudéssemos usar o óleo para ungir. O óleo para ungir. É uma concessão, não é uma ordem. É uma concessão. O lenço do Paulo também era uma concessão? Aquilo ali foi uma... Veja bem, quando a gente está dentro de um evento, a pessoa está dentro de um momento espiritual verdadeiramente intenso, inevitavelmente aquela situação, Agostinho, aquela situação de fé, aquela situação de concentração, ela é, como é que eu posso dizer, ela é invasiva. O amor de Deus, ele é invasivo nesse aspecto positivo. Agora, eu tenho que entender que aquilo ali foi um momento ímpar, mas não vai servir como regra de fé e prática para eu dizer. Só para te aqui incrementar na explicação, em vários lugares existem igrejas evangélicas que, se não tiver uma serpente, não tem culto. Você sabia disso? Eles dançam com a cobra por causa da passagem lá, que se uma serpente vos morder, nada vos causará dano. Aí eles pegaram essa passagem, iconizaram, e tem o culto lá quando eles dançando com uma cobra no braço aqui. Já aconteceram mortes já. Mas o que acontece? Quando a pessoa ela não entende a essência, ela se liga no detalhe, aí entra os ventos de doutrina estranha, a idolatria. Olha, por exemplo,
Aqui, Agostinho, ele está aqui na rádio. Nós precisamos de dinheiro para pagar as coisas da rádio. A gente precisa de dinheiro para pagar a rádio, para manter a pregação, para manter o programa, certo? É isso. Nós não precisamos de dinheiro para enriquecer. Nós não precisamos de dinheiro para comprar um iate para nós. Nós não queremos que você nos dê dinheiro para isso. Nós queremos dinheiro para pagar. Se eu pegar e esquecer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a me virar para fazer de tudo para dê dinheiro para cá. Eu tô aqui com Agostinho, a gente pega um lenço, cheira do nosso suor, tá aqui, eu vou sortear o meu lenço que tá com a minha caatinga para você levar para sua casa, meu lenço catinguento que pode curar um monte de coisa. Eu posso fazer um monte dessas doidices aí. E sabe que tem gente que vai na onda? Tem gente que vai na onda. O que é, querido? É eu me ligar na essência, não no detalhe. E o que acontece? A igreja. Tem pastor que tira o paletó na hora, tudo pedacinho. Tudo isso. Para cada um pegar um pedacinho do. Na ciência da religião, isso é o animismo. Quando eu atribuo poder, eu dou aqui com álcool. Olha, meu, se você vier aqui, eu de borrifar com esse álcool aqui, você vai ser curado de um monte de coisa. Uns vão se proteger. Outros vão, né, que é verdade? Pode ser sim, pode ser que seja uma revelação específica que Deus deu para ele. Então, é muito sensível, querido, essa área entre a idolatria e a fé, é muito sensível. O que acontecia? A sombra de Pedro curava. Porque a fé era tão grande, querido, a fé... Teve uma ocasião, Agostinho, lembra que Paulo disse assim, vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado, lembra dessa passagem, como aleijado lá? O senhor que vem equivocado era em Listra, foi na cidade de Listra. Paulo não tinha fé para curar aquele homem, mas Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. E o que Paulo fez? Sem emoção, sem concentração, sem jejum, sem oração específica para aquele homem, ele disse, aprima-te nos teus pés. Por quê? Porque eu estou vendo que o outro tem fé. Então muitas pessoas, querido, manipulam dessa forma. Eles veem que a igreja é uma igreja cheia de fé e começam a falar um monte de coisa que nem ele acredita, mas aí surte efeito. E como o Agostinho mencionou a questão do lenço, era para fazer uma doutrina do lenço que cura? Não. É um ensino a se divulgar? Não. Aconteceu um evento específico, foi uma situação pontual. É possível chegar a esses termos? Sim. Mas é isso que vai nortear a nossa vida? Não. Equilibrar, querido, dentro dessas variantes que existem no reino de Deus é fundamental para a gente não fazer doidices, estupidez. É fundamental, querido, para a gente não... E como eu disse para você, Jesus, ele sabe dessa nossa fragilidade. Jesus disse, olha, se não vir de sinal, não crereis. Ele disse certas situações lá, tem gente que se não vê sinal, não vai acreditar. Aí ele deixou essa concessão do óleo para ungir. Não é óleo ungido, querido, é óleo para ungir, tá? Óleo para ungir, óleo para abençoar. Não existe a figura do óleo ungido. Existe o óleo abençoado. O óleo é um óleo qualquer que vai ser usado para ungir, aí mediante a fé, mediante a oração, mediante o derramar ali, vai acontecer, segundo a vontade de Deus, uma cura, um alívio. É isso que você tem que entender. Eu lembro de uma irmã que estava com dor de garganta, ela ficava passando óleo ungido e não ficava boa. Porque não é o óleo ungido, é óleo para ungir. Então, a fé da pessoa, a oração, como o Tiago diz, a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Essas coisas que a gente precisa nortear a nossa cabeça quanto àquilo que é essencial. Porque senão eu vou me ligar no detalhe, e quando eu me ligo no detalhe, eu passo a fomentar uma doutrina estranha. Eu passo a fazer imposições que nem Deus... Foi isso que aconteceu com os judeus. Eles se ligavam tanto no dízimo do endro, do cominho, das coisas ínfimas, e esqueciam os preceitos fundamentais da fé, a misericórdia e a justiça. Eles esqueciam aquilo que era essência. E nós estamos indo na mesma direção. Eu reforço que você reflita nessas pessoas que estão presas lá em Brasília e que possivelmente pegarão 17, 18 anos, 15, 14 anos, conforme a avaliação dos magistrados, porque foi um atentado à democracia, mas levaram elas a crer que elas estavam lutando por Deus. Uma guerra santa, uma luta santa. O que fizeram? Elas creram na palavra do homem. Acreditaram no homem. E está escrito, maldito o homem que confia no homem.
e não deu noutra, querido. Se cumpriu a palavra de Deus. É uma coisa triste, uma coisa angustiante, e fica mal para nós, sabe, que servimos a Deus dentro desse contexto de evangélicos que socialmente, dentro da sociedade, nós somos conhecidos como evangélicos ou protestantes. Fica um mau testemunho. Eles não estão presos lá por causa que eles creram na palavra de Deus. Se eles tivessem crido na palavra de Deus, eles fariam a meditação que convém às Sagradas Escrituras. Eles pregariam o evangelho, eles não ficariam lá tocando fogo, fazendo quebradeira, defecando lá naqueles locais. Não, querido, foi um equívoco muito grande, e o equívoco se dá quando a gente abandona a essência e fica se esforçando pelo detalhe. Vou estar dando exemplo aqui. Qual é a essência aqui? Qual é o que o evangelista Agostinho quer? Continuar pregando a palavra de Deus. Agora, já pensou se ele começa a se esforçar só para ganhar dinheiro? Como eu dei o exemplo do lenço, vamos fazer aqui o exemplo da meia, ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de animismo. Aí eu esqueço a essência, que é pregar a palavra de Deus, e me esforço para obter recursos no detalhe. E essas coisas, querido, outro dia eu estava lá na igreja Betânia, eu me lembro uma vez que eu disse: olha, irmãos, é fácil da gente encher isso aqui de gente, quer ver? É só a gente pegar aqui, fazer aquelas colunas gregas, fazer um tipo de altar diferente que impressione a pessoa, e as pessoas, elas vão muito pelo que elas veem. Aquelas colunas gregas, né, que são aquelas colunas com desenho grego, isso aí impressiona as pessoas, dá uma ideia de legitimação, de firmeza, coisa antiga que está firme, passa essa ideia para as pessoas. Quem trabalha com psicologia, querido, quem trabalha com propagandas, eles sabem o que as pessoas querem, eles estudam, aí eles vão dar o que as pessoas querem. E quando a pessoa já está se afastando de Deus, é aquilo que Isaías disse, né? Quando o povo disse para Isaías: olha, para de profetizar para nós essas coisas aí. Profetizai-nos ilusões, dizei-nos coisas aprazíveis. O povo pediu isso para Isaías, querido. Lá no profeta Isaías você pode encontrar. O povo pediu. Aí quando as pessoas querem aquilo que lhe agrada, e você dá para elas o que elas agrada, você vai se afastando do evangelho eterno, da palavra de Deus, do Senhor, do autor e consumador da nossa fé. Então, nessa manhã, querido, são 6h30, eu desejo que você tenha essa noção. O homossexualismo, o termo pejorativo, a boiolagem, a viadagem, isso tudo advém da idolatria. A idolatria. Fala português claro. Pois é, não, eu quero trazer uma linguagem que você entenda. A idolatria é ela que sustenta isso. E a idolatria não se combate fazendo leis no Congresso, elegendo deputados que sejam evangélicos. Eles não vão fazer nada nessa matéria. Infelizmente eu falo com uma boca cheia. Eles não vão fazer nada. Nada do que eles façam, decorrente de Constituição, vai resolver, vai minimizar, vai mitigar, vai alterar. O que vai surtir efeito é a pregação do Evangelho eterno. Isso vai surtir efeito. Pois é a palavra que vai fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e ela não tornará vazia. Agora, fazer leis, elas vão tornar vazia. Porque as leis podem ser desfeitas, faz outra lei, uma lei em cima de lei, faz uma portaria, faz uma medida provisória, faz um monte de coisa, elas podem ser alteradas. Agora a palavra de Deus, ela não torna vazia, ela não vai ser alterada. Deus disse, está dito. Olha, querido, você lembra lá do episódio de Esther? Aí tem aquela parábola relativamente ao que Deus disse, e não vai voltar atrás no que disse. Quando o rei diz que é para matar tudo quanto é judeu, já estava dado o decreto, ele não podia voltar atrás. O que é que ele fez? Permitiu que o pessoal pudesse pegar em arma para se defender, porque não dá para voltar atrás. Então o Senhor não vai voltar atrás nada do que ele disse. Ele vai fazer concessões, vai dar livramentos, mas o que está dito, está dito. Entendeu? Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Ele chama de torpeza o comportamento entre homem com homem, mulher com mulher. E se Deus chama assim, eu que nasci um dia desse, eu não vou saber mais que Deus, não sei mais que Deus. Ele é sábio, entendeu? A humanidade precisa de Deus. Se não fosse o comportamento que Deus estabeleceu, você nem estaria aí.
né? Se você plantar terra na terra, não vai dar planta nenhuma. Tem que ter semente. Se plantar terra na terra, não vai dar nada. Se plantar pedra na terra, não vai dar nada. Se você plantar semente na terra, vai dar alguma coisa. Então Deus estabeleceu assim, embora às vezes, querido, eu tenho certos assuntos para falar aqui que eu me detenho, porque eu precisaria de um preâmbulo muito grande para que não, até poderia, mas eu precisaria de um espaço, um preâmbulo, um prefácio muito grande para que você pudesse entender. Falei agora, a gente não pode falar muita coisa. E olha só, querido, às vezes a gente fica aqui tolhido por essa situação, né? Aí talvez seja mais conveniente num culto de doutrina, dentro da igreja, ou coisa parecida, mas há certos assuntos que a gente tem que referir-se a eles, se não der para explicar na sua inteireza, mas tem que referir-se a eles. Os eleitos têm que nascer, querido, e nós precisamos expor o evangelho para as pessoas poderem ouvir e tomar suas decisões. Não quer, tudo bem, glórias a Deus. Aí, mas tem os que vão atender. Eu não disse para você há pouco, se eu começar a dizer, eu tô aqui com um borrifador de álcool, né, na minha frente aqui, o cara vem, acerto nele. Aí, se eu disser que esse borrifador aqui me curou de tal coisa, vai ter os prós e contras. Tem gente que vai dizer, não, é mesmo, é verdade, pode ter. Não teve gente que pensava, ou chega a argumentar que aquele Henri Christi, aquele malucão lá do Paraná, eu acho que Paraná, Santa Catarina, ele é dali daquele meio. Ele tá por aí. Já morreu ou não? Não, ele tá por aí. O pessoal dizendo que, tem gente que diz, olha, e se ele for mesmo, né, e a gente estiver desprezando, tem gente que diz isso. Aí o que é que me dá certeza de que ele não é? Jesus disse, se disser, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque todo olho verá. Então o Senhor Jesus, ele deixou para nós os antídotos para a gente se defender. A boca fala do que o coração está cheio, então não adianta você falar um monte de palavrão aí, tranqueira e tudo mais, o seu coração está cheio disso. Existe aquela pessoa que está aprendendo, vai ser educada, existe tudo isso, a gente tem que conviver com essas coisas. Mas a pessoa está sendo ensinada, sendo educada, e ela insiste em falar um monte de tranqueira, aí a boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensinou para nós, não se pode esperar açaí da laranjeira. A árvore é identificada pelo fruto identifica a árvore. Assim, querido, a gente vai se esforçando para aprender, para ter inteligência cristã, saber onde lançar nossa força. Esses queridos que não deixam de ser amados de Deus são queridos, são pessoas que foram manipuladas. Eu espero que você tenha percebido que quando eu oro aqui, eu peço a Deus, Pai, não deixa nos manipularem. Não deixa manipular a gente. Você que está me ouvindo, não seja manipulado, não deixe se manipular. Como é que você vai fazer? Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Você examinar as Escrituras, você vai se proteger da manipulação. Estude a palavra de Deus, medite nela, reflita nela, tenha material na sua cabeça para que o Espírito Santo ele traga para você as lembranças. Se eu não estiver enganado, João 14, né? Quando Jesus diz que o Espírito Santo ele trará a lembrança, vai fazer as pessoas se lembrar daquilo que ele falou. E isso a gente precisa, querido, a gente precisa ter essa memória viva, glórias a Deus. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, olha aí, algo mnemônico, relativo à memória, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a lembrança, a questão mnemônica, ela está dentro disso. Você precisa ter o material em si para que o Espírito Santo traga a lembrança para você tá vivo, para você estar em atividade com aquela palavra na sua cabeça. É importante você ter certos versículos chaves que ajudam você a tomar decisões, sim, mas aumente esse arcabouço, não apenas de versículos, mas de textos inteiros na sua cabeça para ajudar você a tomar decisões.
A idolatria sustenta o homossexualismo. O homossexualismo não vai acabar enquanto houver idolatria. Acabando a idolatria hoje, nós ainda teríamos por 1000 anos ainda aí de homossexualismo na face da terra. Então não há mecanismo que combata isso. O que é que eu estou querendo trazer para você? Para você direcionar sua força para o ponto correto. Não é você deixar de combater. Continuamente a gente vai reprovar as obras infrutíferas das trevas. A gente tem que reprovar continuamente. Mas o centro da nossa atenção não vai ser esse. O centro da nossa atenção vai ser ide e pregar o evangelho a toda criatura. A gente vai se esforçar para pregar o evangelho, conhecendo o evangelho, aí esse comportamento passará a não mais ser interessante na vida da pessoa. Como eu disse, quando Jesus chega ali debaixo do poderio romano, isso estava lastrado, era comum, era quase que um elemento de galgar-se na sociedade a pessoa ter esse comportamento. Aqueles pensadores que hoje norteiam a filosofia, quase que a maioria deles tinha esse comportamento. Você sabia que o Santo Dumont, ele era homossexual? O Santo Dumont, que inventou o avião? Você sabia disso? Então, aí você nunca mais vai andar de avião porque descobriu que o Santo Dumont era gay. Não é assim que funciona. Tem esses pensadores, Aristóteles, Sócrates, se não eram, estavam no meio ali, convivendo como se fosse. Aí chega a mensagem do evangelho. Pá! Quando chega, cai a mensagem do evangelho, esse comportamento se assusta e se afasta e se esconde nas trevas. Ele para de ser alguma coisa legal, bacana de se expor. As pessoas sentem-se envergonhadas desse comportamento diante do testemunho do Senhor Jesus. Aí o testemunho do Senhor Jesus, 2000 anos atrás, não vai sendo bem preservado por nós, que deveríamos preservá-lo com muito cuidado e muito carinho, gerando esse testemunho. Aí as obras das trevas vão novamente se aproximando. Eu uso uma explicação do mato, quando você capina no lugar. Eu uso muito esse exemplo. A fé é assim: você capina um lugar, se você não manutenir limpo, o mato vai tomar conta de novo. Você tem que estar continuamente ali limpando. Se você não fizer a manutenção, aí o mato vai tomar conta de novo. Então, o Senhor Jesus veio, ele caiu como que uma bomba nuclear no mundo. Pum, explodiu. Tudo que era Satanás do inferno foi se afastando, querendo distância daquele momento. Aí Jesus desceu os apóstolos, os covardes começaram a tomar conta da liderança da igreja, os soberbos começaram a tomar conta. Interessante que o Agostinho, quando o Paulo diz assim, olha, eu quero conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque muitos soberbos que não tinham nada, apenas eram de posses ou de influência na sociedade, começaram a chefiar certas igrejas que já tinham uma grande corpulência de membro, né? Aí esse pessoal começou a gerenciar a igreja, chegaram ao ponto de contestar. A coisa estava tão avacalhada que contestava se Paulo era ou não de fato um servo de Deus, um apóstolo, que estavam duvidando dele lá, porque achavam que só aqueles que tinham a primazia dentro da igreja que podiam se expressar daquela forma. Então quando Jesus chega e traz o seu testemunho, essas coisas se afastam. Depois ficou dependendo dos apóstolos. Aí os apóstolos foram morrendo, ficou discípulo de discípulo, e aí, querido, com o testemunho negado pela igreja, não sei se você conhece a história a história secular da igreja. Depois, quando para ali o livro de Atos, digo assim, parou de forma narrativa, mas o livro de Atos, ele continua. Nós somos o livro de Atos atualmente. Você vê que o livro de Atos, quando você lê o último versículo, não tem conclusão, porque está em aberto. Nós estamos em andamento. Então, quando para aquela forma de servir a Deus, onde Ananias e Safira tentaram esconder, né? Morreram. A presença de Deus era tão grande ali que a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. A presença era muito grande, muito massiva de Deus ali, que aconteciam esses milagres extraordinários. Aí foram morrendo essas peças, essas figuras importantes. Aí foram chegando outros líderes, pessoas mais fracas, chegou nós, eis-nos aqui, chegou até nós. E com isso,
essas obras das trevas que se afastaram, se afugentaram, elas voltaram a se aninhar, começaram a tomar conta da cabeça, a ponto de nós termos a possibilidade do anticristo ser um homossexual, pois ele não vai ter respeito pelo desejo de mulheres. É quase que tríplice a interpretação, mas abre espaço para isso, do anticristo ser um homossexual. Querido, veja o esforço que eu estou fazendo aqui para você encetar, direcionar a sua força num lugar mais adequado. Empenhe na pregação do evangelho. Não adianta esses discursos aí de certos líderes que falam contra, como se fosse o nosso objetivo principal. Não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus para que os eleitos sejam alcançados, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E colocando leis na Constituição, colocando medida provisória, seja o que for, não vai resolver esse problema, porque ele é sustentado pela idolatria. E recentemente nós tivemos um agravo nessa matéria. Eu conversei com o Agostinho aqui. A gente sempre conversa, tem certos assuntos que a gente evita abordar, por respeito a você, por respeito a outros irmãos também, mas a idolatria, ela não é apenas aquela coisa de adorar os animais ou as estátuas que são tidos por sacra. Existe outro tipo de idolatria, recentemente praticada aqui no estado, e que nós temos que ter cuidado, querido. Nós temos que ter cuidado, temos que olhar com atenção como ela vai se aproximando de nós. Há pouco o pastor mencionou a questão do sincretismo, que ligou para cá, que deu uma mensagem, o sincretismo de religioso, que é quando você mistura religião com religião, vai virar uma sopa só, uma esculhambação só. Então tenha cuidado, querida, tenha cuidado, Deus lhe abençoe, fique alerta, fique atento. Há assuntos mais graves para se tratar, mas vamos paulatinamente, sabe, devagar, vamos andando um passo após outro, que Deus há de dar para você entendimento sobre vários assuntos que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. Muito bom dia, muito obrigado a você que nos escutou. De volta aqui com o evangelista Agostinho Melo. Eita glória.